Aos 40 anos, muita gente começa a sentir o passo do tempo. E quando bate aquela conta mental, o que eu fiz até aqui? O que eu conquistei até aqui? E o que ainda dá tempo para fazer? Essa pressão é o que chamam crise da meia-idade e ela mexe direito com seu bolso. É nessa fase que muita gente, por exemplo, troca o carro sem precisar, assume dívidas para mostrar status, faz tatuagens, cabelo novo e até muda de vida profissional de forma precipitada. Hoje, quero te mostrar como esse momento da vida pode virar uma armadilha financeira silenciosa e o que você pode fazer para enfrentar essa fase da vida sem comprometer o seu futuro. Bom, a gente, os millennials, os nascidos entre 1981 e 1996, foi educado para sonhar grande, estudar, trabalhar, juntar certificados, crescer na carreira e pronto, a vida está resolvida. Só que quando você olha na conta, descobre um mundo caríssimo e um salário que dificilmente acompanha. Moradia subiu, saúde subiu, comida subiu, escola dos filhos subiu e a renda média não subiu, ficou aí, estagnada. O resultado é que os marcos clássicos da vida adulta, casa própria, filhos, certa tranquilidade, foram ficando para depois. E quando esse depois chega, aí você tem 40, 45 e pensa, ok, e agora? E tem um detalhe que pouca gente comenta. A psicologia já demonstrou que existe uma curva em U da felicidade. A sensação de felicidade chega alta lá nos 18 e 20 anos e vai caindo ao longo da vida até mais ou menos os 47, 50 anos que achar o fundo. É o vale da fase adulta. Fase em que a gente sente mais cobrança, mais peso financeiro, mais comparação e menos sensação de conquista. Depois disso, curiosamente, a curva começa a subir de novo. Muita gente até relata mais sensação de segurança e tranquilidade aos 60 do que aos 30, e mesmo sem ficar rica. Ou seja, essa crise da meia-idade é real, não é uma invenção. Agora, o desafio é atravessar esse fundo de U sem se perder, para chegar mais inteiro do outro lado. E o impacto não é só no bolso, é na cabeça. Porque veja, a crise da meia-idade dos nossos pais, por exemplo, tinha mais a ver com o medo, por exemplo, de envelhecer. A nossa tem mais a ver com o medo de não chegar a construir nada sólido. É o scroll infinito esse das redes sociais te esfregando na cara a viagem perfeita, o casamento perfeito, o corpo perfeito, o patrimônio perfeito. E você ali em privado fazendo a conta do supermercado, ou continua com as parcelas daquela viagem que fez no ano passado. E olha a diferença. Na idade que a gente tem hoje, muita gente da geração dos nossos pais já tinha comprado uma casa, um carro, tinha 4 filhos e alguns até já estavam planejando a aposentadoria. E nós millennials aqui ainda renegociando o aluguel porque não conseguimos comprar uma casa, tentando não atrasar nenhum boleto. Estamos num emprego CLT muito mais instável do que eram os empregos dos nossos pais, que ficavam por anos, décadas no mesmo trabalho. Esse contraste é pesado e ajuda a explicar por que a crise da meia-idade hoje é financeira. Aí bate ansiedade, bate desânimo, bate aquela sensação de arrependimento, bate aquela sensação de perdi o tempo ou errei a rota. E tem um perigo nessa hora, tentar responder a esse incômodo profundo com soluções superficiais. Do tipo, vou dar uma virada comprando tal coisa, vou fazer uma viagem para me encontrar em 18 vezes, vou mudar de carreira, tudo amanhã. Só que você sabe, quando a base financeira está frágil, cada impulso custa caro depois. Eu quero te propor outra leitura. Olha, a crise da meia-idade financeira não é o fim do nada. Talvez seja o início da conversa mais honesta que você vai ter consigo mesmo, que todos nós vamos enfrentar um dia. É quando você se pergunta de verdade, como eu me vejo daqui a 20 anos? Quando eu tiver 60, 65, como eu quero me ver? Nesse ponto, tudo se mistura, dinheiro, propósito, saúde mental.
E não adianta achar que é só uma questão de mindset quando as contas estão no vermelho. E também não resolve quitar os boletos se a cabeça continua em colapso. Vamos descer para o chão. Imagina a cena do mês. Cai o salário e em 10 minutos você já sabe que uma parte vai para o aluguel, condomínio, transporte, internet e as compras do mercado que sim, todo mês estão mais caras. Você respira fundo e fala, putz, não sobrou nada. Só que sempre ou quase sempre tem uma margem que escorre por hábito. Aquela assinatura que você não usa mais e que nunca cancelou. Aquela tarifa bancária boba. Nossa, agora percebi que estão me cobrando R$62 ainda desse Bradescão. Carro que está sugando literalmente seu sangue. Aquelas compras por impulso que somadas custam sua paz. E não é sobre virar pão duro não, hein? É sobre resgatar o dinheiro com propósito. Dinheiro sem propósito é como que evapora. Dinheiro com propósito vira um degrau. Tá, Dani, e como eu faço para não virar aquele cara chato que escreve tudo até o cafezinho na planilha? Um mês. Eu te proponho um mês de verdade, sem autoengano. Pensa assim, nos próximos 30 dias, cada real vai ter um dono antes de sair da sua conta. As contas que não mudam já vão ter a sua grana reservada. O dia a dia, o mercado, a farmácia, o lanche fora, vai ter um limite que você mesmo vai colocar olhando seus últimos extratos. E um pedaço, mesmo que pequeno, vai para você, para seu eu do futuro. Eu sei que quando a agenda é apertada dá vontade de pular essa parte e falar Dani, depois eu guardo. Não pula, nem que sejam 20, nem que sejam R$50 por mês. O valor é o de menos no começo. O que importa é criar o hábito. Esse hábito te falando, agora eu me importo comigo mesmo. Talvez você está nessa idade e está se sentindo esgotado, sem propósito, meio anestesiado. Faz parte. É completamente normal se questionar a carreira aos 40. É normal olhar para trás e pensar, e se tivesse ido morar na Europa, se tivesse feito engenharia em vez de advocacia, se tivesse tido filhos, se não tivesse tido filhos, se tivesse continuado com aquela namorada do começo, se tivesse continuado naquele trabalho, se tivesse me demitido daquele trabalho. Só toma cuidado com os dois extremos. Um é o impulso, né? Chutar o balde, pedir demissão amanhã sem reserva, gastar para anestesiar. E outro é a paralisia. Aceitar que isso é assim, não tem saída. E nenhum dos dois ajuda. O trabalho do meio é o mais chato, mas é o único que funciona. Pequenos ajustes consistentes. Um ajuste por semana. Na primeira semana, já corta aquilo que você já sabe que está sobrando. Na segunda semana, negocia aquela conta chata, aquela conta da internet, do banco, da academia. Na terceira semana, investiga de onde podem vir aqueles 50, 100 reais a mais de renda. Um bico, algum serviço, vender algo que você já não precisa mais, que está ali em casa, jogado. Na quarta semana, você abre sua cabeça para aprender algo que monetiza. Edição, pode ser roteiro, pode ser traduções, design, cozinhar para fora se você se dá bem na cozinha, dar aulas particulares, em meu caso de espanhol, por exemplo. Começa a investigar algo perto do seu mundo. Você não precisa mudar tudo hoje. Lembra, um passo toda semana. Agora, do ponto de vista financeiro, tem algumas armadilhas que a nossa geração cai direto quando a crise bate. A primeira é tentar comprar uma nova versão de si mesmo. Trocar guarda-roupa, mudar a aparência, fazer aquela viagem salvadora. E olha, não estou aqui dizendo que você não pode se cuidar ou não pode viajar. Se a base está frágil, essas respostas vão te deixar ainda mais frágil. A segunda é usar o crédito como analgésico. Cartão, parcelamento, depois eu vejo como pago. Só que esse depois sempre chega com juros. E a terceira é ficar cronicamente online comparando sua vida com recortes dos outros. Isso destrói qualquer senso de progresso. Quer medir sua vida? Compara o você de hoje com o você de 12 meses atrás. E não com o feed de alguém que você nem conhece. E aqui tem um dado que mostra como isso é realidade no Brasil. Menos de 30% das famílias conseguem guardar dinheiro todo mês. Ou seja que 7 em cada 10 brasileiros não tem nenhum tipo de folga financeira.
Agora, imagina chegar aos 40 nessa situação. E claro, é óbvio, a crise bate. Mas Dani, peraí, dá para virar isso mesmo ganhando pouco? Dá, e não é papo motivacional não, é matemática. O que está te matando não é ganhar menos, é não ter nenhum tipo de folga. Cada pequena folga que você cria vira uma escolha, e as escolhas acumuladas viram liberdade. Se você me falar assim, Dani, nesse mês não sobrou nada, zero. Tá, pelo menos garante que no próximo mês vai sobrar 10, 20, 50. Mas isso não muda nada. Muda tudo. Porque você sai do modo apagar incêndios e entra no modo construir. Quando você tem 100, 500, 1000 guardados, você não vai precisar correr para o cartão de crédito ante qualquer imprevisto. E com 5.000, 10.000 guardados, até uma demissão você encara de outro jeito. E quando você tem 6 meses dos seus gastos guardados, você respira. E quando você respira, você escolhe melhor o trabalho. Você dorme melhor, você briga menos, você cuida do seu corpo. É um efeito dominó ao contrário. Começa pequeno e termina gigante. Carreira, Dani. Eu olho para minha carreira e eu não me enxergo mais aí. Normal, super normal também. Em vez de jogar tudo pro alto, faz a ponte. Olha, a gente vive mais que os nossos pais. É cada vez mais comum ver as pessoas trocando de profissão ao longo da vida. Mantém o que paga as contas e abre espaço. Algumas horas por semana pode te levar para o próximo capítulo. Aprende, testa, erra barato, vai ajustando. A crise pode virar um motor quando você coloca o desconforto a trabalhar para você, a seu favor. E sim, você pode redirecionar a sua vida aos 40 e poucos. Um monte de gente faz. Só que eles não aparecem no seu feed do Instagram, gritando aos 4 ventos: olha, eu estou querendo mudar, estou perdido, eu quero me achar. Eles trabalham em silêncio. É irônico, mas quando você para de querer viver para impressionar para os outros, a vida começa a ficar mais leve. E isso é ouro. Talvez você esteja passando por gatilhos clássicos dessa fase, como filhos crescendo rápido, pais envelhecendo rápido, a promoção que não veio, o corpo que já não me responde igual, aquelas metas que ficaram no quase. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então começa pelo simples. Dormir direito, comer melhor, mexer o corpo, falar com quem realmente importa. Dar um detox nas redes sociais. E nas finanças, volta para o básico que nunca falha. Saber para onde vai o dinheiro, manter as dívidas sob controle, guardar um pouco sempre, sem exceção, e investir todo mês, e pensar em como aumentar a renda com o que você já sabe fazer. Se eu pudesse te deixar uma imagem, seria essa aqui. A crise da meia-idade é mais como um reflexo, como um espelho da gente. É uma fase que te mostra aquilo que você não queria ver e que te dá a chance de mudar, de escolher diferente. Você pode olhar e falar: aqui acabou para mim, 40 anos. Ou dizer assim: ok, agora cresço de um jeito diferente, de um jeito mais verdadeiro. Um mês de consciência financeira já muda o eixo. Um ano muda a sua história. 2, 3 anos te coloca num lugar que hoje parece impossível. No fim do dia, não é sobre carro, não é sobre cabelo, sobre status, é sobre liberdade. Liberdade para dizer sim para o que realmente importa e para dizer não para tudo o resto. Liberdade para escolher com dignidade, com saúde e com gente boa do lado. E com dinheiro bem organizado o suficiente para você viver a vida e não sobreviver a ela. A crise da meia-idade não é um fim, é um alerta. Está na hora de começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Aqui no Eu do Futuro a gente fala toda semana sobre liberdade, propósito e grana organizada. Então se inscreva, curte e comenta se você já está passando por essa fase. Até a próxima.